muitos deles, né? E até já para trazer aqui em primeira mão, o Gabriel Sá já colocou, pode cravar aqui, que o Rafinha, então, está contratado já. Então, é a nova, para vaga de coordenador de futebol no lugar do Muricy. Então, já confirmado aqui, o pode cravar, né, do Gabriel Sá. E aí a gente tem algumas coisas para pensar, Beto, porque aí tem o seguinte, eu vou até mudar aqui o GC, porque já está confirmado, né? Então, deixa eu já confirmado. Se o Gabriel falou, tá falado, meu amigo. Já, aí já não tem como mudar, né? Novo coordenador de futebol do São Paulo, então, Rafinha, né? Eu acho que ganha muito, cara. O vestiário ganha muito, até porque, assim, além de ele, como a Ana falou, além de exercer esse papel de liderança, ele é um cara que estava jogando com mais da metade desse time, né? Há um tempo atrás, assim. Então. É uma figura familiar. Então, aquele negócio assim, eu imagino, né, até na época que ele saiu, porque ele não queria aposentar, tanto que ele foi para jogar no Curitiba, não deu certo também, mas ele não queria aposentar, e assim, muitos falavam a importância de talvez renovar mais um ano com ele, pelos ganhos que teria no vestiário, entendeu? Só que esportivamente ele já não estava rendendo, já não fazia sentido você pagar o salário de um jogador para isso, né? Que já não era baixo, né? Também, esse ponto também. Né? Então, assim, eu acho que a saída dele na época foi acertada, mas é engraçado, porque, pô, realmente ele fazia uma diferença. Diferença essa que não valia a pena gastar, mas para esse momento, não sei quanto que ele vai vir ganhando, né? Também é complicado, a gente não sabe disso, né? Porque ele tinha o contrato com a Globo, né? Então, para ele sair da Globo, gente, não é assim só, ô Globo, obrigado aí. Misericórdia. Ou ele pode ter feito uma negociação lá, falando do Globo, o Globo falou, tá bom, vamos liberar. Eu acho difícil, entendeu? Então, não sei como é que... Mas acho que menos que como jogador, com certeza. Ah, sim. Imagino também. Mas é que eu não sei. O Senna talvez seja um pouco mais informado que eu, e como o Arquibancada tem o compromisso com a informação, eu tenho que tomar cuidado. Mas você lembra de quanto, ou tinha essa informação de quanto era o salário do município? Porque eu tenho um valor aqui que eu escutei, mas eu não sei se é oficial, entendeu? Cara, eu não tenho certeza, eu não vou nem arriscar, porque assim, já me falaram um valor tanto assim alto e outro que era mais ou menos, que eu falei que também já é alto. Mas não era pouco. Não era pouco. O Casares ganhava 40 ou eu tô brisando? Então, o salário oficial de um presidente é 21 mil reais, dizem. Que tá no Lerite, né? No Lerite. Mas em espécie. É básico. Uma coisinha... Mas contando o que vinha no carro do carro forte? Com o que vinha em espécie, com o que vinha por fora, não sei, né? Mas assim, antes até da gente entrar nessa, deixa eu até aproveitar e ler aqui a nota do Gabriel, porque foi informação exclusiva dele em primeira mão, confirmada pelo menos, né? Pelo Gabriel. Estava aqui. O São Paulo acertou a contratação de Rafinha para a vaga de coordenador de futebol. O ex-lateral assumirá o cargo que vinha sendo ocupado por Muricy Ramalho, que deixou a função nas últimas horas. A decisão foi tomada pelo presidente Arrim Assis Júnior, que conduz as primeiras mudanças na estrutura do futebol desde que assumiu o comando do clube. Assis entende que Rafinha é um nome respeitado e querido pelo elenco, com um bom trânsito no vestiário e considera esse perfil fundamental para 2026. Eu tô me coçando aqui para falar um negócio, cara, que assim, eu vou fazer o advogado do diabo, eu vou fazer o papel do contra, mas eu vou lançar essa para vocês aqui, porque eu já vi até que alguns colegas no chat comentaram aqui também. E depois eu vou ler o superchat aí também, viu, pessoal? Mas assim, hoje, dia 23 de janeiro, beleza, não tô vendo nenhum problema. Mas assim, lá num passado não muito distante, e eu não vou fazer ilação aqui, tá? Eu vou lançar um questionamento, que é uma coisa que me preocupa. O Rafinha, quando jogava no São Paulo, ele tinha ainda, desde a época do Flamengo, ele tinha participação, ele é sócio, né, de uma agência de jogadores, que cuida de agenciamento de jogadores, a R13 Futebol, que carrega lá o nome dele, inclusive, né? E aí, na época, o São Paulo contratou um lateral direito chamado Raí Ramos, que veio para São Paulo. E quem agenciava o jogador era a R13 Futebol. Eu acho um puta conflito de interesses. Quando fala-se compliance em empresas,
Tem essas questões aí. Então, assim, eu tinha esse asterisco aí para mim, comigo, que não era legal ter um lance desse. Quando o nome do Rafinha é colocado, me ligou esse sinal de alerta. Eu não duvido da capacidade dele, eu acho que ele é um cara que parece ser muito bacana, parece ter uma liderança com os caras, mas naquele momento ali, enquanto ele estava jogando, você não pode ter um conflito de interesse desse tipo. Porque se fosse o Douglas Schwartzman, se fosse o Márcio Carlo Magno, todo mundo ia estar falando. Mas isso não se falou bastante porque era o Rafinha que todo mundo gostava. Então eu sempre fiquei com o pé atrás dessa história aí. Hoje, que ele não é mais jogador nem nada, tipo, não há um conflito hoje, né? Mas é um sinal de alerta, Ana e Beto? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso Eu aí não também. sabia disso, eu estou Também não. refletindo aqui. É complicado. Pois é. Nessa posição ainda talvez seja até um pouco mais complicado, eu acho, né? Porque Mas no São Paulo rola muito disso, né? Então, Entendeu? Já é algo comum. Isso que é triste. Conflito de interesses dentro Gente, daquele clube é o que mais rola, né? nepotismo. Eu ganhei, tudo você errado. ganhou, todo mundo vai ganhar aqui, entendeu? Então, Nossa Senhora. não, essa informação eu Ai. não tinha. Mas, assim, eu acho que esse momento também, eu acho que, como tudo veio às claras, talvez quem queira tenha outros interesses dentro do clube, talvez vai ter um pouquinho mais de medo, talvez, de pisar um pouco fora da linha. Então, Sim. mas eu entendo, o seu ponto realmente, eu não sabia disso, eu não tinha conhecimento disso, não. Mas é meio preocupante mesmo, assim. É algo para ficar. Talvez já para ficar no nosso radar da nossa equipe de jornalismo, que é muito eficiente, os jornalistas aqui da arquibancada, e ficar entendendo, vamos às próximas contratações, para ver se aparece um Juscelino Júnior aí, que jogava no Brasil de Pelotas, que é agenciado pela. Aí, entendeu? Mas vamos esperar. Mas eu acho que agora vai rolar mais isso, porque antes era tudo muito suspeito, assim, né? A gente falava, não, está estranho. Mas aí, quando começam essas investigações, todo mundo começou a puxar o histórico, assim. Então, eu acredito que vai rolar esse movimento fiscal da torcida, dos jornalistas. Uhum. Então, dá aí uma segurança. Até porque a queda do nosso querido presidente deu-se pela mídia segmentada, né? Ele mesmo falou. E ele xingou, né? Que ele reclamou lá. Ele teve tipo uns 10, 20 minutos para falar e se defender. Ele terceirizou a culpa. Culpou a mídia, culpou tudo, mas não se defendeu, né? Não, mas naquela coletiva que ele deu, depois daquela derrota pro Fluminense, ele terceirizou a culpa dele também. Ele, eu errei em delegar. Ele não é capaz de assumir a bronca, gente. Um presidente. Misericórdia. Não tem Errei condição. quando achei que estava errado. Tipo essa, né? Ai, entendeu? Ai, e ele falando da família. Eu tô saindo também porque minha família tá prejudicada. Ele colocou a família dele. O filho dele dava em um monte de lugar, gente. Já diria o profeta, né, meu amigo? Tem culpa todo mundo. Tem culpa eu, tem culpa o presidente, tem culpa o técnico, tem culpa os jogadores, tem culpa todo mundo. É complicado. Nossa, o São Paulo é assim. Lá ele 1000 vezes. Lá longe, né? Mas, cara... É desesperador. É desesperador. Assim, bom, repercutindo então a informação aqui do Gabriel, né, em primeira mão, o São Paulo não anunciou oficialmente, claro, né, mas aí é um furo, o Gabriel adora dar furos, né, então... Ele é bom nisso. Ele é bom em dar furo, ele sempre dá o furo aqui no Arquibancada, né, lá ele também. Mas ele não tem culpa. Ele não tem culpa, viu? Não tem culpa pro Gabriel. Para ele não, ao contrário. Mas, enfim... A gente tem aí essa notícia que já estava sendo bem falada, né, do Rafinha. Acho que vale muito, então a gente, claro, todo mundo ficar de olho. O São Paulo está no momento de ficar nos holofotes para todo mundo entender e ver contratos, ver tudo isso aí, né, que está rolando daí para frente e também o que ficou para trás aí, que não pode ser esquecido, porque não é porque saiu o Júlio Casares, saiu o Márcio Carlo Magno, Douglas foi afastado, Amara Casares ali e tal, que tá tudo bem. Tem investigação rolando ainda da polícia, do Ministério Público. E aí, Ana, eu tinha falado outro dia aqui, como você mesma falou, se depender do clube, eles se protegem,
né, lá dentro, eles dão migué para jogar embaixo do tapete, mas eu tenho um sonho que, comprovadas ali as notícias de corrupção, comprovadas as denúncias, meu sonho é ver pelo menos um deles entrando algemado de camburão, Sim. sabe? Que isso ia me lavar a alma, né, Ana? Olha, eu acho que é o único jeito realmente deles saírem dali, se desvincularem de alguma forma, porque Casares renunciou, mas o direito político ainda segue ali, né? Esse estatuto misericórdia é o clube social que está junto com o futebol, que também é um absurdo, mas eu acho que tem a possibilidade por conta policial, porque, olha, é a única esperança que eu também tenho e quero muito ver. Estou aqui orando. Nossa, Não, e é legal, porque a gente só queria que eles saíssem, né? Sim, a gente saiu só melhor falou da assim, encomenda. a gente falou assim, fora Casares. Agora o cara ir preso? Puta que... É bom pra caramba. Gente. Já pensou? Cara, é a cereja do bolo, mas assim, porque eu tava fazendo um comparativo aqui com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, quando teve todo aquele escândalo e tal, muita gente não foi punida, também ficou por isso mesmo. Aí o Ronaldo comprou o clube e tal, deu uma limpada, mas teve muita gente que já soube que voltou para lá e, enfim, ou tá por perto. O São Paulo sempre foi pioneiro em tudo na história, né? O São Paulo foi o primeiro a ter um CT, o São Paulo foi o primeiro a construir um estádio do tamanho do Morumbi, Nosso torcedor. marketing, sócio torcedor, tudo. O São Paulo sempre foi pioneiro em muita coisa, foi exemplo para tudo. O São Paulo podia ser o exemplo agora, ser o primeiro clube que vai... Claro, teve o Inter também com algumas questões iguais, mas assim, o São Paulo podia ser o primeiro clube assim de grande mídia, de grande massa, a colaborar para que os corruptos sejam presos. Já pensou essa galera indo para cadeia? Mesmo que... Mas agora, como assim, não vai o São ficar. Paulo virou vítima, né? Ele colocou o clube como vítima, porque antes, até naquela brisa do Douglas, em 2015, e só encerrou o caso porque o São Paulo falou, não, tá tudo certo aqui. Entendeu? Então, eu acho que agora tá indo para esse caminho. Então, tomara.